Olá pessoal, tudo bem? Bom, então nessa aula a gente vai falar de dois conceitos bastante importantes dentro de funções, que é o conceito primeiro da função composta e depois o conceito da função inversa. Então nessa aula a gente vai falar o quê? De composição de funções e domínios e vou dar exemplos. Depois eu vou falar de inversas de função, domínio. Vou mostrar como faz para inverter uma função, quando for possível de inverter, e vou dar exemplos, tá? Vou dar exemplos tanto no caso da composição de função, quanto na inversa da função. Primeiro conceito aí, funções compostas. Para a gente falar de funções compostas, a gente tem que considerar pelo menos duas funções, tá? Então aqui a gente vai ter uma função f, que vai de um domínio A até B, e uma função g que vai de um domínio C até D. A gente pode considerar primeiro aqui a composição da função f com a função g. Então eu vou colocar dentro da função g a função f. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Então neste caso, quando a gente coloca dentro da função f, dentro da função g a função f, a gente denota assim, como g bola f, ou a gente escreve deste jeito aqui, tá? Então a primeira pergunta que a gente faz é, quando que está bem definida esta função composta? Ou seja, quando a gente pode definir corretamente a função composta? Aqui eu coloquei os passos que a gente tem que identificar. Então, primeira coisa, se eu vou pegar um ponto para a função h, que é a função composta, ele vai ter que pertencer ao domínio da primeira função, que está mais interna. Obrigatoriamente, a imagem da função mais interna vai ter que estar dentro do domínio da função g, que é a função mais externa. Então, neste caso, se acontecer isso, a função está bem definida. Fala, professor, ficou confuso. Bom, vou fazer um desenho, que um desenho sempre ajuda, tá? Então, a gente tem o quê? Ó? Eu tenho uma função f que vai de A até B, tá bem? Conjunto B aqui, vou colocar o A para fora. O que a função f faz? A função ela vai pegar um ponto x aqui, que está no domínio A dela, e vai levar num ponto f de x aqui, no contradomínio dela, na verdade na imagem dela. Então ela vai aplicar o domínio que está aqui em A, tá? Ó, pode ser o A todo, eu posso pegar um domínio aqui em A, e vai levar isso aqui num domínio B e vai levar na imagem. Se ela pegou um ponto x, vai levar num ponto f de x. O que a função g vai fazer? Se eu fizer a composição de g com f de x, ela vai pegar este f aqui, tá? A g, e vai levar num outro conjunto, que a gente chamou de D, né? Porque a minha g vai de C até D. Então, a G vai pegar e levar isso aqui no G de f de x, tá? Então, a composição da função é isso. A gente tem um ponto no domínio inicial, A. Aí a gente aplica a função f. A função f vai levar esse x num f de x dentro de um conjunto B. Aí a gente aplica a função g neste ponto que está em B aqui e leva até g de f de x. Quando que esta aplicação está bem definida? Obrigatoriamente, para esta função estar bem definida, esta imagem aqui tem que estar contida dentro do domínio da função g, tá certo? Então, a imagem da função f tem que estar contida dentro do domínio da função g, para esta operação fazer sentido, porque a minha função g, ela só está definida no domínio dela. Então, como eu quero fazer a composição da função,
obrigatoriamente os pontos que saem de A e chegam aqui em B, eles têm que estar contidos dentro do domínio da G. Esta é a obrigação que a gente tem. Bom, então se eu fizer a composição da G com f de x, né, G f de x, que eu chamei de h de x, ela vai estar bem definida se esta situação acontece. Aí você fala, professor, posso fazer o contrário? Posso fazer a composição de f com g? Posso, eu posso escrever f de g de x, tá? Vou chamar, por exemplo, isso de uma m de x. O que acontece nesse caso aqui? Então, se a gente fosse fazer o desenho aqui nesse caso, a gente teria o quê? A gente teria um conjunto C até D aqui, né? Então, pegaria um ponto X, a minha G levaria isso aqui, eu tenho um ponto GX. Aí a f de g de x pegaria este ponto aqui, né? E levaria, ó, aplico a f a um f de g de x. Quando que esta operação está definida? O mesmo conceito que tinha sido feito anteriormente. Eu pego um domínio aqui, né? Que é o domínio da função g. Aqui tem a imagem da função g, tá? De todos os pontos deste domínio aqui, a imagem é esse vermelho aqui. Para isso estar bem definido, obrigatoriamente, o domínio da função f tem que conter a imagem da função g. Então, o que acontece aqui? O domínio da função... Deixa eu apagar aqui. Então, o domínio da função f tem que conter a imagem da função g, tá? Então, o domínio da função mais externa sempre tem que conter a imagem da função mais interna. Então, se eu defino primeiro a minha f, minha h, que é g de f de x, ela vai de onde? Ela vai do domínio da função mais interna, então ela vai do domínio da função f para a imagem da última função, para a imagem da g, tá? E a m de x, que é f de g de x, ela vai do domínio da função mais interna para a imagem da função mais externa. Obviamente, a imagem da função está relacionada ao domínio que ela pode aplicar, tá? Então, estas condições a gente tem que verificar. A grosso modo, quando a gente faz o cálculo, a gente não se preocupa muito com isso. Mas para definir corretamente a função composta, esta obrigação tem que acontecer. Mas vamos fazer a conta aqui para a gente ver o que a gente faz aí para definir corretamente as nossas funções compostas. Então, vamos fazer com exemplos aí. Então, eu tenho alguns exemplos aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho a função f de x igual a 2x² e a função g de x igual a raiz de x. Não vamos nos preocupar ainda com o domínio, vamos fazer a composição só. Depois a gente vê se o domínio está bem, se está ok ou se não está bem. Então, a primeira, g, o, f de x. O que é isso? É g de f de x. O que a gente faz nesse caso? No lugar da f, a gente coloca quem é a própria f, né? A f é 2x². Então, aqui é g de 2x². O que a lei de formação da G me diz? A lei de formação me diz que, da G me diz que, se eu coloco um x aqui, a lei de formação me devolve um raiz de x. Tá certo? Se eu puser um 2 aqui, o g vai me devolver raiz de 2. Se eu colocar um 5, o g vai me devolver um raiz de 5. Se eu colocar um quadrado aqui, o g vai me devolver uma raiz do quadrado. Tá certo? Então, o que é g de 2x²? É raiz de 2x². O que é raiz de 2x²? A raiz a gente pode escrever assim, ó. Raiz de 2 vezes raiz de x².
que vai dar raiz de 2. Raiz de x quadrado é, por definição, o módulo da função x. O módulo é uma função, tá? Então, esse é o módulo de x. Ou pode deixar assim também como raiz de x quadrado. Você não pode cancelar, simplesmente escrever x aqui, tá certo? Porque raiz de x quadrado sempre vai dar um número positivo. Por isso é um módulo, tá? Da função raiz de x. Ou seja, qual que é o comportamento do módulo? O módulo de 3 vai dar o quê? O próprio 3, não faz nada. Quando o número positivo, não faz nada. Módulo de menos 3. O módulo de menos 3, ele faz o quê? Ele transforma esse número negativo no número positivo. Tá? Então, o módulo, ele pega qualquer número, se for positivo, ele repete. Se for negativo, ele transforma em positivo. Tá? Por isso que raiz de x quadrado vai dar módulo de x. Se você colocar aqui, ó, o menos 1, raiz de menos 1, x quadrado, raiz quadrada aqui, ó, menos 1 elevado ao quadrado dá quanto? Dá 1. Raiz de 1 dá 1. Você está vendo que não dá x, mas sim o módulo dele, tá? Então, se você quiser construir a função módulo, basta você pegar x quadrado e tirar a raiz. Bom, então a função composta, então a função composta g composta com f deu raiz de 2 vezes x. Professor, dá para eu fazer a composição na outra direção? Dá também, ó. F bolinha g de x. Quem vai ser? Vai ser f g de x. O que a gente coloca no lugar da g? Quem é ela? Quem é a g? A g é raiz de x. Então vai ficar f de raiz de x. Quem é a f? A f é 2x quadrado. Então, se eu colocar um valor aqui, ele pega este valor, eleva ao quadrado e multiplica por 2. Vou colocar um gatinho aqui, ó. Ele vai fazer o quê? Essa é a lei de formação. Ele vai pegar esse gatinho, elevar ao quadrado e multiplicar por 2, tá? Então, essa lei de formação, ela é importante para definir o que a gente está fazendo. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2 raiz quadrada de x quadrado. O que a gente pode vir aqui fazer? Posso cancelar aqui, ou seja, aqui vai dar 2x, tá? Bom, vamos olhar agora a definição, quando isso está bem definido corretamente. Então, você perceba, ó, vou olhar esta aqui e vou olhar esta de cima aqui, tá? Primeiro de cima, que foi o exemplo que está aqui. Qual o domínio da função f do x quadrado? O domínio real todo, porque não tem problema. Qual o domínio da função g? A função g só está definida para x maior ou igual a 0. Só que note o seguinte, qual é a imagem da função f? A imagem da função f são, como é 2x quadrado, são os reais maiores ou igual a 0. Então, perceba que o domínio da função g é igual à imagem da função f. Então, isso está muito bem definido, tá bem? Agora, por outro lado, a função f composta com g, a gente tem que tomar um pequeno cuidado. Por quê? Porque para eu definir isso corretamente, eu tenho que perceber que os valores de x que eu estou colocando aqui são só o x maior ou igual a 0. Então, a função f composta com g, neste exemplo, o domínio dela vai de onde até onde? Ele vai do domínio da g, e o domínio da g são os x maior ou igual a 0. Então, é o R+, né? R+, não, vamos pôr assim. De 0 até mais infinito. Até onde? Até 0 até mais infinito também. E olha para você ver que a função composta aqui, ela é 2x. Então,
Bom, então essa função aqui está definida sobre 0 até mais infinito apenas. Fala, professor, mas 2x não é uma função definida nos reais todos? 2x é. Mas lembre-se que, para a gente fazer a composição de função, o domínio sempre é o domínio da função mais interna. Então, o domínio vai de 0 até mais infinito, sempre da função mais interna.